Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amados e queridos irmãos. Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Uma noite especial de adoração ao Senhor, onde nós rendemos louvores de gratidão, de exaltação ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. A você que nos visita, temos visitantes aqui especiais, né? Tem a Dai, tem a Kelly, né? Tem Kelly, que são irmãs. A nossa irmã Kel, gente. Eu cresci junto, né? Tudo ali na URB, junto com Kelly, junto com Dai. Então é um prazer muito grande. Dai tem nos acompanhado ali no PGM, no pequeno grupo multiplicador, na casa do nosso irmão Kel, né? No casal Kel e Coque. E muito bom você estar sendo recepcionado aqui na igreja pela primeira vez. Não sei se é a primeira vez. Que Kelly também seria muito bem-vinda. A você que nos visita também nessa noite, que a graça do Senhor os envolva em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 11. Nós vamos dar continuidade. Já estava até com saudade, já tem 3 semanas que eu não prego, e aí a gente deu esse hiato aí nas pregações, para encaixar as programações dos departamentos, né, encerramento de missões, MCM, e acabamos ficando aí algumas semanas sem pregar. Hebreus capítulo 11, a partir do verso de número 23, nós ainda estamos na nossa série de mensagens, conjugando esperança com perseverança. Peço aos irmãos que continuem orando pelo culto do Ministério Infantil, será de hoje a 8. Vocês possam se mover na direção das crianças em oração, convidando também para que estejam aqui naquela oportunidade. Hebreus capítulo 11, versos 23 a 28. Estou lendo na versão NVI. Amém? Vamos falar hoje sobre a caminhada, ou a jornada de Moisés. Verso 23. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Podem se assentar em nome de Jesus. Conjugando esperança com perseverança. Irmãos, nós temos conversado nessa série, baseado em 3 capítulos do livro aos Hebreus, ou da Epístola aos Hebreus. Ela recebe esse nome porque é direcionada para um público judeu, descendentes de Abraão. E nesses 3 capítulos nós temos observado que um dos propósitos, ou o principal propósito do autor escrever esta epístola, é fazer com que aqueles leitores, os leitores originais, nutram em seus corações a esperança pela chegada do reino de Deus, e por essa nutrição ser desenvolvida, eles perseverem na caminhada, na jornada, na grande expectativa da chegada desse reino. A despeito de oposições, de sofrimentos, de dificuldades, o autor de Hebreus convida aqueles leitores originais a perseverarem na mensagem do Evangelho, mesmo sendo perseguidos. E a gente viu na primeira mensagem, baseada em Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 19, nós refletimos sobre a jornada de Abraão. E nós vimos naquela oportunidade que Abraão é convidado a uma jornada na direção da maturidade, e no auge desse processo, o auge do processo da caminhada de Abraão, foi quando Deus o desafia
a abrir mão do seu filho amado, Isaque, para obedecer à vontade de Deus. Na segunda mensagem, nós refletimos, à luz de Hebreus capítulo 11, verso de número 22, sobre a jornada de um outro patriarca, o bisneto de Abraão, chamado José. E nós vimos que a caminhada de José é cheia de traumas, cheio de problemas, cheio de dissabores. E a gente percebeu, olhando a história de José, como José chega ao final da sua história, da sua vida, inundado de esperança. Ele não chega azedo, ele não chega amargurado, ele não é um idoso de 110 anos, cheio de traumas, fechado, amargurado, com a alma azeda. Ele chega com 110 anos, no leito de morte, com grande esperança. E a gente viu o segredo de José. Para que ele chegasse ao final da história com esperança, a gente percebeu que ao longo da jornada de José, ele teve a clara consciência de que em todo o processo da sua vida, nos momentos altos, nos momentos baixos, nos momentos bons, nos momentos ruins, Deus estava com ele. E hoje, nós vamos falar sobre a jornada de um dos personagens mais emblemáticos do Antigo Testamento. Talvez, quem sabe, o maior líder da nação de Israel. Do homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Do homem que, sem sombra de dúvidas, foi o instrumento de Deus para a maior intervenção da graça divina na vida do seu povo. Nós vamos falar sobre Moisés. E o autor de Hebreus resume em 6 versículos que a gente leu. O autor de Hebreus resume em 6 versículos a história de Moisés, que é contada no livro do Êxodo, do capítulo 2 ao capítulo 12, em 313 versículos. O autor de Hebreus compacta e sintetiza 313 versículos em apenas 6 versículos. E com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de convidar você, junto comigo, a observarmos a história desse homem. E se a gente fosse resumir a mensagem, a nossa reflexão nessa noite em uma frase, a frase seria essa: o caminhar de Moisés, a jornada de um homem satisfeito no amor por Cristo. O caminhar de Moisés, a jornada de um homem satisfeito no amor por Cristo. E vamos ver isso em 3 partes. Veja comigo que, em primeiro lugar, o autor de Hebreus nos ensina, através da narrativa da história de Moisés, que a caminhada em perseverança tem seus primeiros passos no contexto familiar. Eu vou repetir: a caminhada em perseverança tem seus primeiros passos no contexto familiar. Veja comigo o verso de número 23, porque o autor de Hebreus começa a narrativa de Moisés ainda quando ele é recém-nascido. Diz o texto assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Perceba comigo como o autor de Hebreus remonta a história de Moisés, não quando este tem consciência, mas quando ainda era uma criança recém-nascida, bem vulnerável, no colo de sua mãe. E para a gente entender a lição que está por trás desse versículo, a gente precisa entender primeiro qual é o contexto. Por que os pais de Moisés precisaram esconder Moisés por 3 meses para que ele não fosse morto? Vocês sabem que depois que José morre, a história está lá relatada em Êxodo capítulo 1, depois que José morre, levanta-se um outro faraó, que não conhece José, e começa a escravizar os israelitas, começa a colocá-los em trabalhos escravos, e diz a história que quando o rei, o faraó, viu que não adiantava colocar os israelitas em trabalhos escravos, ele começou a falar com as parteiras, deu uma ordem para as parteiras dos hebreus, dizendo o seguinte: olha, toda criança do sexo masculino que vocês ajudarem a nascer, vocês matem. E diz a história sagrada, lá em Êxodo capítulo 1, verso 17, que as parteiras não obedeceram ao rei. Por quê? O autor diz: porque elas temeram a Deus.
As parteiras temeram a Deus, e porque elas temeram a Deus, Deus as abençoou. Isso não seria novidade para a gente. Gente que teme a Deus, Deus abençoa. Gente que honra a Deus, Deus abençoa. E Deus honrou as parteiras. O rei ficou sabendo disso, então o rei cria um outro decreto. Não mais as parteiras vão agora na direção das crianças recém-nascidas, mas o povo, os egípcios. E eles tinham ordem do rei, do faraó, para que eles, se eles percebessem qualquer criança recém-nascida, eles deveriam jogar no rio Nilo, para serem engolidos pelos crocodilos. É nesse contexto que Moisés nasce. E diz a história sagrada, em Êxodo capítulo de número 2, versos 1 e 2. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, tá para nascer uma mãe que quando pega o filho no colo não acha ele bonito, mas vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Aqui em Êxodo capítulo 2, versos 1 e 2, a gente não tem a informação de quem são os pais de Moisés. Mas quando a gente lê Êxodo capítulo 6, verso 20, a gente fica sabendo que o pai de Moisés se chamava Anrão. É um nome bem interessante para você colocar no seu filhote aí, viu? Anrão. E Anrão casou com sua tia, chamada Joquebede. Então, quem são os pais de Moisés? Anrão e Joquebede. São eles que demonstram, logo no versículo 23 de Hebreus, fé. E diante dessa atitude de Anrão e Joquebede, de esconderem Moisés, 2 lições iniciais servem para a nossa meditação logo do início. Primeira lição que a gente pode tirar dessa história, segundo o relato de Hebreus capítulo 11, verso 23. Que se nós pais, em primeiro lugar, que nós pais, só conseguiremos preparar nossos filhos para a caminhada em perseverança, quando estivermos dispostos a investirmos a nossa própria vida na vida dos nossos filhos. Eu vou repetir. A caminhada de perseverança começa no contexto da família. E nós, pais, só conseguiremos preparar os nossos filhos para a caminhada em perseverança quando estivermos dispostos a investir nossa própria vida na vida dos nossos filhos. Se nós não estivermos dispostos a doarmos as nossas vidas, a doarmos quem nós somos para a criação e para a formação dos nossos filhos, nós não vamos ser capazes, nós não vamos ter condições de prepará-los para a vida do dia a dia, para a jornada de perseverança, se não estivermos dispostos a priorizar na relação com os nossos filhos, o ensinar e o formar os princípios do reino de Deus. Os nossos filhos, eles podem até frequentar as nossas igrejas, mas a sua mente, os seus pensamentos, a maneira como eles raciocinam a vida, ainda serão parecidas com o Egito. É necessário que nós, pais, investimos as nossas vidas na direção dos nossos filhos, preparando eles para a jornada. Quando Anrão e Joquebede colocam suas próprias vidas em risco, porque eles estão colocando em risco suas próprias vidas, desobedecendo a lei, a regra, o decreto do rei, eles estão colocando a sua vida em risco, não temendo o decreto do rei, estão mostrando para seu filho que eles estão dispostos a fazer o que for preciso para cuidar, para proteger e para preparar os seus filhos para o cumprimento da missão de Moisés na história. É gente que está disposto a fazer o que for preciso. Se for preciso arriscar o pescoço, se for preciso se sacrificar em favor do meu filho, para prepará-lo, para moldá-lo, para formá-lo. É gente que investe tempo, é gente que investe energia, é gente, pai e mãe, que está disposto a sacrificar o seu tempo, as suas energias, as suas forças na criação dos seus filhos. E como isso é importante, meus irmãos, a gente pode perceber como isso foi importante. Esse investimento que Anrão e Joquebede fez na vida de Moisés, porque quando a gente lê Hebreus capítulo 11, verso 23, a gente pode perceber o seguinte:
O texto diz assim: pela fé, Moisés, está falando de Moisés, pela fé Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei. A grande pergunta que eu faço é: com quem Moisés aprendeu a não temer a ira do rei? Com quem Moisés aprendeu a não temer o decreto do rei? Com quem Moisés aprendeu que o mais importante na vida é seguir a voz de Deus, e não do que diz os homens, mas seguir a voz de Deus? Com quem Moisés aprendeu a sacrificar-se em favor de outras pessoas? Com quem Moisés aprendeu a sacrificar dos seus próprios sonhos para liderar milhões de pessoas, deserto afora por 40 anos? Com quem Moisés aprendeu isso, meus irmãos? E quando a gente olha para o texto, a gente percebe que ele aprendeu isso dentro de casa. Ele aprendeu isso quando viu, melhor dizendo, a sua mãe, o seu pai, que sacrificaram a sua própria vida, que abriram mão da sua própria segurança, não obedecendo o decreto do rei para proteger, para preparar Moisés para a vida. A nossa caminhada em perseverança, nós temos que entender que nós pais temos uma grande responsabilidade de preparar os nossos filhos para a jornada em perseverança. A caminhada em perseverança começa em casa. Em segundo lugar, uma segunda lição desse versículo 23, que me chama a atenção aos olhos, é que nós pais só conseguiremos preparar os nossos filhos para a caminhada em perseverança quando estivermos dispostos a espelhar nossa confiança em Deus aos nossos filhos. Não basta a gente falar de fé para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ver que nós pais somos homens e mulheres de fé. Olhe comigo o verso 23, porque o verso 23 começa: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido. Quem é que está demonstrando fé aqui? É Moisés? Não, quem está demonstrando fé aqui é Arão e Joquebede. São os pais de Moisés que demonstram fé em Deus, confiança no cuidado de Deus, ao esconder Moisés durante 3 meses. Quando Moisés fica sabendo dessa história, quando crescido, é claro que a vida, o coração e a mente de Moisés é fortalecido, é maturado pela fé dos seus pais. Por quê? Porque ele fica sabendo que a fé dos seus pais não é uma fé de segunda mão, não é uma fé de boca para fora, é alguém que vive a vida dependendo do cuidado e da providência de Deus. Eu não tenho dúvida que Moisés, ele foi impactado pela história, pelo exemplo dos seus pais. Se não, meus irmãos, como é que Moisés conseguiria passar 40 anos no deserto, confiando que Deus está cuidando do seu povo? Onde é que Moisés aprendeu a confiar no cuidado de Deus? Onde é que Moisés aprendeu a confiar e a depender na providência de Deus com seus pais? Porque os seus pais pela fé o escondeu, e ele reproduz essa fé na vida. Os nossos filhos serão homens e mulheres de fé à medida que nós pais estivermos dispostos a espelharmos nossa confiança em Deus aos nossos filhos. Aos nossos filhos. Em segundo lugar, e aí eu já pulo para a segunda lição, a caminhada em perseverança demanda de nós renúncias conscientes e cruciais. Porque se em primeiro lugar o texto de Hebreus nos ensina que a caminhada em perseverança começa no seio, no contexto familiar, o segundo passo que o autor de Hebreus quer nos ensinar é que a caminhada em perseverança, ela é demanda de nós que optamos em caminhar o caminho do Evangelho, demanda de nós renúncias conscientes e cruciais. Veja comigo, por exemplo, o verso 24, 25, 26 e 27. Que o texto diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Verso 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Meus queridos, quando nós olhamos esses versículos, a gente só tem informação de que Moisés, já adulto, a gente não sabe quantos anos ele tinha. Mas quando a gente lê Atos capítulo 7, verso 23, Estevão, o diácono Estevão, vai dizer que Moisés, nessa fase da sua vida, ele tinha 40 anos. Uma idade boa, né? Para tomar grandes decisões. Moisés, ele tem 40 anos. E esse bloco de versículos vai dizer para nós que Moisés, quando chegou aos 40 anos, na caminhada com Deus, ele teve que tomar decisões cruciais. Decisões que com certeza afetaria o seu futuro, a sua jornada em perseverança diante de Deus. E eu chamo a sua atenção para duas lições nesse ponto aqui para nós, para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, a gente fica sabendo, à luz dos versículos 24 e 25, que Moisés, ele escolheu uma vida de sofrimento, mais centrada em Deus, do que uma vida tranquila, mas afundada no pecado. Eu vou repetir. Moisés escolheu uma vida de sofrimento, mas centrado na vontade de Deus, do que uma vida tranquila e afundada no pecado. Veja comigo os versos 24 e 25, para a nossa reflexão. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, preferindo sofrer com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Quando Moisés completou 40 anos, diz o autor de Hebreus, ele precisou fazer uma escolha crucial na sua vida. Ter uma vida no centro da vontade de Deus, ou ter uma vida centrada em si mesmo. O autor de Hebreus, ele tenta fazer com que os seus leitores percebam que a jornada em perseverança no reino de Deus, a jornada do Evangelho, a jornada cristã, a jornada de um discípulo, de uma discípula de Cristo, demanda renúncia. Ele já havia falado isso na vida de Abraão, ele já havia argumentado isso na vida de José, ele está argumentando isso agora na vida de Moisés. Ele está argumentando isso para a vida dos seus leitores. Eles precisam abrir mão de realidades que são tão caras para eles, realidades, conforme o texto está dizendo aqui, que os afastam da vontade de Deus, são pecado, para seguir na direção do caminho de Deus. Assim também somos nós. Se isso fez parte da caminhada de Abraão, da caminhada de José, da caminhada de Moisés, isso também faz parte da minha vida e da sua vida, da nossa jornada. Nós precisamos, em algum momento da nossa caminhada, abrir mão do pecado, abrir mão de prazeres do agora, mundanos, para estarmos no centro da vontade de Deus. E o autor de Hebreus vai dizer para nós, ele não nos engana, que muitas das vezes optarmos por viver a vontade de Deus, muitas das vezes optarmos por estar no centro da vontade de Deus, significa que a gente vai sofrer, significa que a gente vai padecer. O texto está falando que Moisés escolheu padecer, ser maltratado com o povo de Deus, do que desfrutar das delícias do palácio de Faraó. Ele preferiu estar no centro do Evangelho, da voz de Deus, da direção de Deus, da vontade de Deus, do que ouvir a si mesmo. Meus irmãos, quantas vezes eu e você, nós somos tentados dia por dia a ouvirmos a nós mesmos. Quantas vezes eu e você, nós somos tentados dia por dia a fazermos somente aquilo que nós queremos.
Quantas vezes, dia por dia, eu e você, nós somos tentados, mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, a fazermos a vontade do nosso eu, a vontade da nossa carne. E o Evangelho nos convida a renunciarmos o pecado, a renunciarmos o eu, para estarmos no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus pode nos colocar em grandes apuros. O apóstolo Paulo já disse certa feita em Atos capítulo 14, verso 22, que é necessário passarmos por muitas tribulações, não poucas, muitas tribulações, para entrarmos no reino de Deus. Caminhar com Jesus não é fácil. A caminhada do Evangelho não é uma estrada engrinaldada de flores. Andar com Jesus não significa que você vai estar em volta de uma redoma de vidro, não. Significa que nós podemos sofrer, poderemos ter perdas, poderemos chorar, poderemos perder noites de sono, poderemos padecer por estarmos no centro da vontade de Deus. Por exemplo, é quando perdemos um emprego por não aceitarmos fazer parte de um esquema de corrupção que já lá existe. É quando decidimos perder na prova, seja na escola ou na faculdade, mas não colar na prova. Resistir à tentação de colar na prova. Eu prefiro perder na disciplina do que colar. É quando perdemos o namorado ou a namorada, por não aceitarmos antecipar o ato sexual consagrado na relação de aliança. A gente está disposto a perder o namorado, a perder a namorada, mas não abrir mão dos valores da palavra de Deus. A gente sofre, mas a gente está no centro da vontade do Senhor. É quando, por exemplo, nós perseveramos no chamado de Deus, exercendo algum ministério, algum chamado, alguma missão, e nós enfrentamos tantas dificuldades, irmãos. Quem é líder aqui sabe muito bem quantas dificuldades nós enfrentamos quando lideramos departamentos, ministérios. E quantas vezes nós pensamos em desistir. Jesus nunca nos prometeu facilidade. Jesus nunca prometeu que liderar a gente, caminhar com gente, vai ser algo fácil, não, a começar da sua casa. Mas a gente não abre mão do chamado de Deus, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente padeça, a gente não abre mão de perseverar no caminho do Senhor. Por quê? Porque nós queremos perseverar e estarmos no centro da vontade de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, preferimos enfrentar o sofrimento de restaurar um casamento do que decidir pelas facilidades do divórcio? É sempre mais fácil escapar do que enfrentar, restaurar um casamento. É quando a gente precisa disciplinar os nossos filhos, e isso dói tanto na gente, do que deixá-los crescer à própria sorte. Dói quando a gente disciplina os nossos filhos, mas nós somos chamados para isso. Quantas vezes pais passam a mão na cabeça dos seus filhos? Quantas vezes pais transigem valores tão caros pelo Evangelho, para não machucar os filhos, para que os filhos não se revoltem, para que os filhos não digam, eu não te amo mais, deixa falar. Talvez no momento ele não reconheça, mas no futuro ele vai te agradecer, porque você o ensinou, porque você o disciplinou. Nós somos chamados, assim como Moisés, a abrir mão dos prazeres do Egito, para estarmos no centro da vontade de Deus, ainda que doa, ainda que sofra, ainda que a gente padeça, ainda que a gente seja recusado pelo grupo, seja rejeitado na sociedade. O que importa é estar no centro da vontade do Senhor. É isso que a gente persevera.
Em segundo lugar, esses versos me ensinam que Moisés, ele teve que escolher, ele preferiu escolher a desonra por amor a Cristo, do que as glórias deste mundo. Ele prefere a desonra, ele prefere o opróbrio, o ultraje, o insulto, do que as glórias deste mundo. Verso 26, por gentileza, diz assim: por amor a Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava a sua recompensa. Interessante, meus amados irmãos, que essa palavra desonra, ela só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 5 vezes. 3 dessas 5 vezes aparece aqui na carta aos Hebreus. Essa que nós acabamos de ler, uma outra lá em Hebreus capítulo 10, verso 33, que faz contexto com o capítulo 11, e fala com que aqueles irmãos da igreja lá em Roma, para o qual o autor de Hebreus está escrevendo, estão recebendo insultos e desonra. E uma outra citação lá em Hebreus capítulo 13, verso 13, que fala que Cristo suportou a desonra. O autor de Hebreus está querendo nos ensinar que o discípulo de Cristo, ele tem que se parecer com o seu mestre, de tal forma que assim como Cristo teve que carregar a desonra, o ultraje, o opróbrio, a rejeição, nós também temos, por amor a Cristo, diz o autor de Hebreus, por amor a Cristo. A motivação de Moisés foi o amor a Cristo, por amor a Cristo. Nós estamos dispostos a sermos rejeitados pelo mundo, a sermos ultrajados pelo mundo, a sermos ridicularizados pelo mundo, a sermos criticados pelo mundo, a sermos rejeitados nas universidades, a sermos rejeitados na escola, a sermos rejeitados nas instituições, a sermos rejeitados na sociedade, a sermos rejeitados na família, mas não abre mão de Cristo. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo, diz o texto sagrado, considerou a desonra riqueza maior, bem maior, do que, perceba a expressão de comparação, do que todos os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava uma recompensa maior, porque ele contemplava uma recompensa celestial, porque ele contemplava uma recompensa não terrena, não mundana, mas ele contemplava a recompensa do reino de Deus. E quando a gente para pensar que Moisés, por amor a Cristo, rejeitou os tesouros do Egito. E perceba comigo, tesouros do Egito aqui apontam para glória, sucesso, riqueza, reconhecimento. Pergunta: olhe para o nosso mundo, olhe para as pessoas à nossa volta. Pessoas que via de regra dizem: minha vida está tão corrida, tão corrida, tão corrida. Perceba, se o nosso mundo não está correndo atrás dessas coisas. Perceba o quanto das nossas forças, das nossas energias, nós estamos depositando, investindo em glória, sucesso, riqueza, reconhecimento. Moisés, ele poderia se candidatar a sucessor de Faraó e ser um faraó do Egito, o cargo mais proeminente daquele momento da história. Ele foi criado na ciência do Egito. E ele abriu mão de tudo.
por amor a Cristo, ele abriu mão das riquezas do Egito para assumir em si mesmo, para se identificar em si mesmo com a desonra que muitas das vezes o Evangelho traz na vida de um homem e de uma mulher que decide caminhar com Jesus. E nós? O que é que nós precisamos abrir mão, queridos, para honrarmos a Deus em nossa jornada cristã? Olhe para a sua vida. Olhe para a sua caminhada. Na sua jornada de perseverança, na sua jornada cristã, onde é que está Cristo? Onde é que está a palavra de Cristo? Onde é que estão os valores de Cristo? Onde é que está essa consciência de que a caminhada cristã é uma caminhada árdua, mas você persevera porque você tem esperança em uma recompensa maior. Não na recompensa que o homem pode te dar, não na recompensa que o teu contra-cheque pode te dar, não na recompensa que o dinheiro pode comprar, mas na recompensa celestial. Quais têm sido as nossas prioridades? Meus irmãos, não é à toa que isso aqui é uma realidade presente na vida de homens e mulheres que marcaram a história. Não tem como seguir a Cristo se nós não estivermos dispostos a abrir mão de tempo para investirmos mais na nossa vida no reino de Deus, a abrir mão de recursos financeiros, de oferir mais vantagens financeiras para investirmos mais no reino de Deus, mais tempo de oração, mais tempo de meditação bíblica, mais tempo fazendo discípulos. Quanto das nossas vidas nós temos investido em fazer discípulos? Quanto das nossas vidas nós temos investido em formar outras pessoas? Se a igreja foi chamada para formar discípulos, se a igreja é comissionada e é cheia do Espírito Santo para formar discípulos, quanto do nosso tempo nós temos investido nisso? Quanto da nossa agenda? Para que haja tempo, é preciso renúncia. Eu não tenho dúvida de que a caminhada em esperança e perseverança demanda renúncias conscientes e cruciais. Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Cristo, é assim com você. Eu quero finalizar com o terceiro princípio, que se a caminhada em perseverança, ela tem início no contexto familiar, dentro de casa. Em segundo lugar, ela demanda de nós renúncias, decisões cruciais ao longo da vida. Em terceiro lugar, ela demanda descanso na graça provedora de Deus. Porque sem a graça a gente não consegue. Sem a graça a gente não dá conta. É por isso que o verso 28 diz assim: pela fé, ele, Moisés, celebrou a Páscoa e fez aspersão no sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. O texto sagrado está falando que Moisés, ele instituiu pela fé a Páscoa. Você sabe muito bem que a Páscoa, ela foi instituída por Moisés no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12. E a palavra Páscoa significa passagem. E você conhece a história muito bem, sabe que Moisés recebe a orientação para passar para os israelitas, de que naquela noite eles deveriam sacrificar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, para que o destruidor, quando visse o sangue nas portas, não entrasse. É isso que o autor de Hebreus está fazendo memória. O texto está dizendo que pela fé, Moisés fez isso, ou seja, foi um ato de fé. Foi um ato de confiança na provisão de Deus, confiança na palavra de Deus,
confiança naquilo que Deus disse para ele e para o seu povo: olha, se vocês passarem no sangue, se vocês me obedecerem e passarem o sangue, vocês não irão morrer, vocês irão viver. E eu acho interessante a jornada de peregrinação do povo de Israel no deserto ser antecipada pela Páscoa. Porque Deus está dizendo o seguinte: olha, não tem como vocês peregrinarem no deserto, não tem como vocês caminharem ao longo da vida em perseverança, sem que vocês estejam pautados, balizados, fundamentados na minha graça, porque é a minha graça que sustenta a caminhada de vocês. Vocês não são fortes, vocês não têm capacidades, vocês são vulneráveis, vocês têm dificuldades, mas a minha graça é que vai alicerçar vocês, e quando vocês confiarem na minha graça, vocês vão perceber que eu tenho vida e não morte. Estou direcionando vocês para a vida e não para a morte. E não tem como olhar para esse texto e não olhar para Jesus Cristo. Porque esse texto, como nós temos aprendido na escola bíblica dominical, né, irmã Elaine? Tipologia, os irmãos que têm faltado aí têm perdido bastante. Esse texto está apontando para aquilo que Deus vai fazer anos depois em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5:7, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Cristo foi sacrificado. E o ato de Moisés celebrar a Páscoa é a demonstração de que ele decidiu, junto com o povo de Israel, descansar ao longo da sua jornada, descansar na graça provedora de Deus. Descansar na misericórdia de Deus. Descansar de que Deus está cuidando a todo tempo. E prova disso é que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. É a expressão exata da graça de Deus. Certa feita, Jesus, em João capítulo 6, versos 55 a 56, Jesus disse o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6,51. Pois a minha carne, João 6,55 e 56. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Que discurso pesado. Porque quando Jesus fala de a gente comer, de se alimentar da carne e do sangue dele, Jesus está dizendo o seguinte: você precisa, ao longo da sua jornada, se identificar tão fortemente comigo, com o que eu sou, com as minhas palavras e com a minha missão, a ponto de eu permanecer em você e você permanecer em mim. Quando as pessoas ouviram esse discurso de Jesus, uma multidão disse: esse discurso é duro demais. A multidão chega para Jesus e diz: dura essa palavra, quem vai conseguir ouvi-la? É claro que é duro, porque Jesus não está chamando homens e mulheres para serem religiosos. Jesus não está convidando homens e mulheres para serem da religião, frequentadores de igreja. Jesus não está preocupado com a nossa performance no ministério, não. Jesus está preocupado se a gente está nele, se a nossa caminhada está fundamentada nele, na pessoa dele, da graça dele, na pessoa dele, no poder de Jesus. Jesus não está preocupado com a multidão, Jesus está preocupado em fazer discípulos. Homens e mulheres que estejam dispostos a abrir mão de quem são, a abrir mão de si mesmo, para se identificar com a pessoa, com as palavras
e com a missão de Jesus. A multidão não aguenta esse discurso, a multidão se afasta, a multidão deixa Jesus, por quê? Porque a multidão só está ali em casa de pão. A multidão está em torno de Jesus porque ela quer pão, ela quer as bênçãos de Jesus, ela quer as benevolências de Jesus, elas querem que Jesus abençoe a semana delas, Deus abençoe a minha família, abençoe o meu negócio, abençoe os meus filhos, mas elas não querem permanecer em Jesus, se entranhar com Jesus, fundamentar em Jesus o que elas fazem, o que elas pensam. E ela sai. E aí vem o apóstolo Pedro e diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. É um discípulo que dá essa resposta. É o discípulo que diz: para onde é que eu vou, Jesus? Se somente a tua graça me é suficiente. Se somente a tua palavra traz vida para mim. Pela fé, Moisés decidiu caminhar, confiando na graça provedora. E Deus está nos convidando também, queridos. Assim como Moisés, assim como Pedro, a tomarmos uma decisão dia após dia: para onde eu vou, Jesus? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E eu finalizo dizendo que o caminhar de Moisés é a jornada de um homem satisfeito no amor por Cristo. Um amor que o leva a preferir uma vida em sofrimento a uma vida em pecado. Assumir a desonra de Cristo às glórias do mundo. Uma vida sustentada, fortalecida, descansada na graça do Cordeiro Pascual, o qual a si mesmo se entregou por mim, por você, por nós. O qual está aqui nesta noite. E o qual está aqui nos perguntando: qual é a sua decisão? As semanas chegam, os dias passam. Em quem você tem fundamentado as suas escolhas? Em quem você tem fundamentado a sua jornada? Em você? É no que você pensa? É no que você acha? É no que você quer? São nas suas preferências? Os seus sonhos pessoais? De realizações? Currículos? Diplomas? Tudo isso vai passar. Moisés caminhou olhando para a recompensa futura. Nós também somos desafiados a perseverar olhando para lá. Para a glória que está nos preparada. A glória que está reservada para nós em Cristo Jesus. Vamos orar, meus queridos? Senhor Deus, maravilhoso Pai que está nos céus. Nós queremos, Senhor da glória, renovar nesta noite a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor pelo Senhor. A Tua palavra diz que por amor a Cristo, por amor a Jesus, Moisés foi capaz de abrir mão de coisas, humanamente falando, grandes. Oportunidades grandes. Talvez, quem sabe, meu Deus, ele poderia ser um futuro faraó. Poderia se aposentar, Deus, nas regalias do palácio do Egito, exercendo, quem sabe, um cargo de proeminência naquela nação. Mas ele tomou uma decisão na sua vida. Uma decisão difícil, Senhor, mas importante, que muitas das vezes nós temos medo de tomarmos. Muitas das vezes nós temos medo de tomarmos decisões
que vai de alguma forma, Deus, fazer com que a gente abra mão de realidades tão caras para nós. A gente fica com medo, achando que se a gente abrir mão, a nossa vida vai desmoronar. Nós ficamos com medo porque nós colocamos e fitamos os nossos olhos nas coisas terrenas. Nossos olhos naturais só conseguem enxergar aquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos, mas Moisés olhou para além dos sentidos. Moisés olhou para a glória, Moisés olhou para a recompensa, olhou para o Deus invisível, e ele abriu mão, ele consegue abrir mão das glórias terrenas, pelas glórias do reino de Deus, para cumprir a tua missão na história. Quantas vezes, meu Deus, nós temos perdido de vivenciar tudo quanto Deus, o Senhor, planejou para nós, porque nós temos medo de abrir mão, nos apegamos a coisas tão pequenas, tão passageiras, nos apegamos, meu Deus, às realidades do Egito, e o Senhor está nos convidando: abra mão, abra mão, abra mão que eu tenho mais para você, abra mão que eu quero lhe conduzir a coisas mais profundas, abra mão que eu quero lhe levar a lugares mais profundos, abra mão porque eu quero me revelar de maneira mais profunda para você. E a gente se pega a coisas tão pequenas por medo, mas nesta noite eu te peço em nome de Jesus, nos dê a tua graça, nos dê a tua graça, porque se não for a tua graça a gente não consegue. Se o teu Filho Jesus Cristo não nos der a graça necessária, a gente não vai conseguir. Nos ajuda, Espírito Santo, a participarmos da carne, do sangue de Cristo, da pessoa de Cristo, de estarmos inseridos em Cristo, fundamentados em Cristo, enxertados em Cristo, alicerçados em Cristo, respirando Cristo, cheios do Espírito de Cristo. Levanta-nos, meu Deus, nesta geração, homens, mulheres, jovens, crianças, que se pareçam mais com Jesus, e que andem nessa vida, confiando na graça de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, no nome santo e glorioso de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. E Deus em Cristo vos abençoe, meus amados, em nome de Jesus.